setup inicial que a gente fez lá de preencher números na planilha, né? É basicamente isso daqui. Então, esses aqui são os mesmos comandos que a gente fez, tá vendo? Só que numa linha só, para ir mais rápido. Vou colocar aqui, né? Então, colocou lá os números que igual a gente tinha feito, certo? E aí, aqui eu vou inserir uma coluna, ó, então ele vai pegar a coluna C, tá vendo? C1, C10, a coluna C daquela seleção, vai inserir uma coluna ali, aí ele vai ir duas colunas para a direita, vai copiar, vai voltar 3 colunas para a esquerda, que é a coluna nova que a gente criou, e vai colar, tá vendo? Então, só para a gente ver se eu estou enganando vocês, ele vai ser uma coluna aqui na C, vai ir duas colunas para o lado, então provavelmente ele vai colar, ele vai copiar a coluna D aqui numa nova coluna C que ele vai criar, certo? Ah, percebeu que ele copiou a coluna, ele inseriu uma nova coluna, né? Essa estava aqui. Foi para o lado, copiou e colou aqui onde ele inseriu a nova coluna, entendeu? E aí, essas possibilidades de você dar shift, são bem úteis quando você está programando em uma máquina, mas no primeiro momento é difícil mostrar para vocês. Então ele tem várias opções de shift, né? Shift right, shift down antigo, então você pode colocar, vai dando shift até uma condição ser estabelecida. Então, às vezes você está com uma tabela e você quer mover uma seleção até onde está lá o total, né? Então você pode usar esses mecanismos aqui para achar uma palavra-chave no suplemento que você quer colocar o valor. Aqui mais alguns casos de seleção, aqui com lambda, né? Se você quiser fazer uma seleção complexa, começa de valor, procurar uma palavra determinada de uma coisa ou uma expressão regular. Tem esse grow e shrink, que é para você aumentar ou diminuir a seleção que você tem. Então, grow right, grow down, ele cresce, e shrink, ele diminui. Você pode usar também as mesmas coisas, grow until e shrink until. E ele também suporta essas manipulações com tuplas, né? Então, se você tem ali A1 e soma 1 e 0, ele vai para o B1. Essa interface é muito complexa, acho que a gente pode passar. Mas isso aqui é mais um plus para se você quiser manipular de outro jeito do que uma coisa que você vai usar no dia a dia. Então, você substitui por shift. Ou não? Esse daqui? Sim, você pode usar isso aqui para substituir o shift, exatamente. É uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? Em vez de você falar shift left, você pode somar uma dupla dessa daqui, 0 e 1. Né? Perceba que aqui a dupla ela obedece a notação da planilha e não de matriz, né? Então você soma com 0, você vai para a casa do lado, né? Então você está na primeira casa aqui 1, ele equivale a coluna e aqui 1, né? Bom, vamos avançar então, vou mostrar para vocês agora como a gente organiza e executa o mapa, tá? Legal, né? Estou brincando aqui com o Shopify, mas e aí, beleza? Como é que eu pego o código que eu quero fazer mesmo de verdade, coloco no documento e tudo mais? Deixa eu mostrar lá. Cada macro é um método e um arquivo Python. Então eu tenho um arquivo aqui já dizendo. Então a gente tem aqui o olá.py, que é apenas o olá mundo ali, tá vendo? Então ele tem um método só, que é o olá mundo, que ele coloca aqui o olá mundo nesse V1. Esse event aqui, quando você coloca o macro dentro da planilha, você precisa colocar esse event porque quando o LibreOffice chama o seu macro, ele passa um parâmetro. Então se
você não for parâmetro nenhum, ele vai dar erro. Mas você não precisa fazer nada com o evento aí, você pode só colocar para cuidar. Como a gente vai executar a lista terminal, eu vou tirar aqui. Bom, o processamento está aberto ali, vocês viram. Então aqui eu vou dar um Python. Opa, aqui ele falhou, aqui o meu outro chama. Obrigado. Então vamos fazer de novo. Está funcionando. Vou lá, tem aqui o arquivo e deu certo. Ah, tá, beleza. Mas a gente quer fazer isso na planilha. Bom, onde que você armazena os seus macros? Tem três possibilidades. Você pode colocar em User LibreOffice Share Scripts Python, que ele vai ficar disponível para todos os usuários do seu sistema. Claro que você precisa ter poderes aí no sistema para fazer isso, a sua máquina não tem problema. Tem esse outro diretório aqui, LibreOffice 3 User Scripts. Esse diretório muda um pouco de uma versão para outra, mudou algumas vezes, que aí você aparece ali nos seus macros e dentro do próprio documento. Para colocar o macro dentro do próprio documento, a gente criou um OSHIT-PACK, que é um comando que você faz que ele pega o arquivo Python que você passa, edita o seu arquivo ODS, esse sim edita o ODS, não tem pula, e coloca o seu macro lá dentro. Então, em geral, o fluxo é você testar o seu macro usando o console Python, funcionou, está tudo certo, você pega e usa o pack para colocar ele dentro da sua planilha, né? E depois você usa esse esquema para executar, e você vai introduzir macros, e depois eu vou mostrar aqui. Então, vamos fazer esse fluxo para a gente experimentar. Bom, para quem não conhece, os macros do OpenOffice estão aqui em ferramentas ou tools, macros. A gente pode vir aqui assim, organizar macros e ver os macros que tem. Uma coisa que a gente sente falta, que é uma coisa que quero até a gente começou já a conversar com os desenvolvedores do LibreOffice, é que não tem uma edição, não tem uma interface aqui para você editar os seus macros. Então, sentido nenhum é essa planilha. Não tem nenhum macro. Não dá para clicar aqui, criar, aí carregar um arquivo no Python e ele está aqui, entendeu? Não tem uma interface. Por isso que a gente criou o OSHIT-PACK, que aí você consegue salvar ele dentro do arquivo ODS. Macros do LibreOffice são os macros que estão naquele diretório USL, lib, na instalação do LibreOffice. E minhas macros são os macros que estão naquele outro diretório do usuário. Tá vendo? São três usuários, são três localizações, três possibilidades de você armazenar um macro, que são aqui as três lugares onde ele vai aparecer. Eu pus um lá 3 aqui naquele diretório para demonstração, então eu vou executar aqui esse lá 1, ele aparece aqui também. Executei, está aqui, certo? É aquela macro que vocês viram. Mas em geral, você não quer salvar suas macros todas no seu sistema. O mais aconselhável é você empacotar mesmo a macro dentro do seu arquivo, né? Eu acho que eu entendo também que é o que faz mais sentido. Então, como que a gente faz isso? Primeiro a gente salva esse arquivo. Vou salvar aqui na pasta da palestra, que não era, então vou chamar de exemplo. Beleza, salvou aqui. Aí você fecha o LibreOffice. Você verifica aqui o arquivo que você quer colocar lá, então eu vou lá. Como eu disse, aqui a gente precisa colocar o evento como parâmetro, certo?
exemplo para a execução. Esse if nem igualmente, o programa Python sabe que isso aqui é só para a gente conseguir chamar ele do terminal de comando, certo? A sintaxe é básica assim. Do mesmo jeito que você trabalha no shell, você faz aqui no arquivo. Então, você importa. Aqui eu faço isso aqui por uma conveniência, para usar S para acessar a planilha. E aí você define o seu método e sai fazendo as coisas que você quer. Beleza, salvamos aqui o nosso arquivo, tudo preparado. Agora eu quero colocar o lá.py dentro da minha planilha de exemplo. Vou dar um ls, a minha planilha de exemplo está aqui, aquela que eu acabei de criar com vocês, né? Então eu faço sheet pack. Se você der aqui, ele vai te falar qual coisa que você usa, né? Então você põe o documento no script, simples assim. Exemplo, e aí o script é lá.py, certo? Então eu vou fazer o pack aí do exemplo do ODS. Ele não tiver nada, se não deu erro, quer dizer que funcionou. Aí eu vou lá. Agora que eu salvei, eu não preciso abrir usando o software. Eu posso abrir ele direto aqui. Se eu vir agora em ferramentas, macros, executar macro, está aqui o lá. Né? Então eu consegui empacotar junto o meu macro em Python aqui no planilha. Se eu executar, vai aparecer o lá no primeira série. Opa! Meu aluno recebeu, ele me empacotou a versão certa que eu editei. Esse é o erro que eu falei que ele acontece quando você se você muda o arquivo, você precisa empacotar de novo, percebe? Porque quando você empacota, você coloca o arquivo ODS, ele é um arquivo compactado, né? Com vários outros arquivos ali dentro. Quando você faz o empacotamento, você coloca esse arquivo Python dentro desse pacote, certo? Então, se você quiser alterá-lo, pode hackear, ir lá, desempacotar e mudar, mas se você estiver usando o sheetpack, você altera o arquivo e empacota novamente. Sobrescreve ou cria mais uma? Ele sobrescreve. Sim, sem perguntar. Bom, por algum motivo, ele está tentando executar o lá mundo sem um argumento que eu passei para ele. Bom, como
basicamente. Fazer ao vivo tem essas problemas. Bug de palestra? Bug de palestra? Eu acho que não é bug não, é alguma coisa que deu aí durante o processo. Mas quando eu sair, eu acho que naturalmente tem que acontecer. Talvez você tenha que chamar ele na linha de fogo. E para os filhos também. Ele deve estar pegando um outro arquivo temporário, depois eu não estou sinceramente o que ele está falhando. Outra coisa que você pode fazer é criar controles de formulários para ele executar. Então você pode usar esse. Às vezes você coloca botões na planilha de OK, coisa assim, que você, quando você clica, você executa o banco de ações.